Olá, pessoal. Vamos nos reunir mais uma vez nessa semana, nessas nossas reflexões que sempre tem como propósito a nossa melhoria íntima. E antes de, como sempre fazemos, antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos sempre ir agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores e anjos da guarda, para que esses companheiros possam, em todos os momentos da nossa vida, continuar nos intuindo, nos fortalecendo. Agradecemos sempre a toda a espiritualidade que nos protege nesta encarnação, os nossos mentores familiares, o mentor da encarnação, e sempre que estamos nos nossos propósitos de entendimento, agradecemos a Jesus pelo seu evangelho, que norteia a nossa mudança. Que o Evangelho de Jesus esteja sempre conosco, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Jesus nos abraça nesse instante e, com seu abraço, ele nos convida a elevarmos as nossas reflexões ao alto, nos unindo às esferas superiores, a Deus, o nosso Pai, e para que possamos entrar na conexão com o divino, nós proferimos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. E assim, mais uma vez reunidos, nós estamos há já um tempo, já fazendo o estudo através da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, né, com, com o apoio do seu mentor Emmanuel. Nós já estamos na lição 126 nessa semana, e essa lição tem como título O Espinho. E antes de iniciarmos, a gente vai relembrar por que Emmanuel traz a utilização desse título, né, e a passagem que ele traz com isso, sempre lembrando, o espinho são os colocados nas escrituras, em todas as reflexões, como um elemento de dor, de transformação, e não podia ser diferente. O nosso apóstolo, exemplo de transformação é Paulo de Tarso, né? Com a sua mudança de comportamento, Emmanuel não poderia, por menos, trazer uma passagem de uma das cartas de Paulo, e a carta é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, e ela fala assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então, veja, aqui, só nessa passagem aqui, já dá para a gente fazer a reflexão de hoje. Nessa nossa proposta de mudança, sempre Paulo vai ser uma referência para nós. Jesus é o nosso modelo e guia da humanidade, o modelo de conduta dos nossos valores, dos nossos comportamentos e sentimentos. Mas uma grande referência de apóstolo que se modificou é o apóstolo Paulo. E aqui, próprio apóstolo Paulo, ele coloca, em determinado momento, ele faz uma reflexão sobre a conquista que ele tinha tido, já é numa fase final dessas cartas, a segunda carta aos Coríntios já é numa faixa de idade avançada, que ele escreve essa carta, e ele, numa conversa íntima até com Lucas, ele sempre colocava que todo o sucesso que ele tinha não poderia ser perdido por conta de ele se achar melhor do que os outros, ou dele achar que tinha conquistado a soberania. Então, ele utiliza o elemento do espinho. O espinho é até controverso, porque ele é o oposto da flor, da rosa, né? Então, o espinho é aquele que nos agride, nos machuca, mas muitas vezes para nos trazer um alerta de comportamento, né? Então, Paulo faz uma colocação aqui, né? A excelência das revelações, mostrando o que ele já tinha conquistado até ali, de valores, né? Da ligação dele com o alto, com Deus, com as mensagens de Jesus, ele era muito íntimo nas ligações com Jesus, e aqui ele
ele tem uma reflexão do espinho, talvez muitos autores tentaram interpretar por que que Paulo fala dos espinhos nessa, talvez por remorso do seu passado, por uma lembrança do que ele tinha sido, de arrependimento, e ele cita ele faz essa provocação ao mensageiro de Satanás. Lembra, o Satanás é uma alegoria que alguns religiosos levam ao pé da letra, mas aqui ele traz o Satanás como o adversário, como o mal que ainda há em nós. Então, ele faz um alerta para ele mesmo. E na sua leitura, Emmanuel nos convida a nós estarmos sempre atentos às nossas melhoras, que não é porque a gente teve um progresso em alguma determinada situação, e é importante que a gente meça os nossos progressos, mas que a gente não ache que por conta disso nós estamos melhores do que os outros, principalmente, ou então estamos na soberba da elevação. Vamos ver, então, a observação de Emmanuel para nós, na leitura. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então, veja, aqui Paulo já faz uma, uma observação sobre atitude perigosa de você começar a louvar, ou se achar, né, melhor do que realmente é. Então, ele coloca essa observação. É posição mental, não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, ele fala que nesses momentos da vida, quando a gente acha que está melhor do que os outros, ou tem alcançado o máximo de nós, um espinho surge para chamar a nossa atenção. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Então, veja, aqui quando ele diz o discípulo prudente, ele nos convida a sermos prudentes discípulo, porque nós estamos acompanhando o caminho de Jesus, que é o nosso mestre, e ele será sempre o nosso modelo e guia. Então, ele diz confiança sem basófia, sem a vaidade. Basófia representa a vaidade, que a gente achar que muitas pessoas acham que são até mestres, que Jesus não seja mais o seu mestre, ele já se torna um mestre. Revelando-se corajoso sem metediço, sem ser intrometido. Então, é uma cautela, principalmente nesse parágrafo, Emmanuel nos convida à cautela. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Então, vejam, nesse momento ele diz, depois que isso acontece com muitas personalidades que ganham grande importância, ou mesmo atores, atrizes, que em determinado momento a coisa não acontece como eles esperavam, entram em depressão, quando já não estão cercados de pessoas. As redes sociais hoje marcam isso, pessoas que têm vários, medindo a quantidade de seguidores, de repente, alguns seguidores deixam de estar ali presentes, e aí eles já começam a entrar em depressão, e ele nos convida à soledade, que é aquele momento consigo mesmo. Então, nós temos que, mesmo que estejamos cercados de pessoas em momentos felizes, nós temos que ter um momento de reclusão conosco e fazer as nossas avaliações de se somos merecedores, o quanto somos merecedores desse momento, o quanto que temos que ter o pé no chão, que temos que estar seguros com isso. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós com o espinho ignorado dos recessos do ser. Então, ele fala da ostentação da fama, é um pouco do que nós conversamos, né? E aí depois tem que estar recolhidos consigo mesmo para lutar contra essa depressão que pode ocorrer. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passam de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice,
na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora. Então, veja, ele nos convida a esse espírito de ponderação. Um dos grandes exemplos nossos de espírito de ponderação foi Kardec, onde Camille Flammarion, até no seu túmulo, colocou que ele foi o bom senso encarnado. Então, que nós podemos ter sempre o bom senso e a ponderação com as coisas. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então ele faz o exemplo de Paulo, que a importância que ele teve na expansão do evangelho e do cristianismo, e mesmo assim, ele não, num dos momentos finais, ele ainda próprio, alertava a si próprio sobre os espinhos, sobre a importância de ter o pé no chão, dessa sobriedade. Então, que nós possamos hoje, na reflexão de hoje, nós possamos compreender os avanços que alcançamos, e é importante que a gente possa medir os nossos avanços sem achar, ser orgulhoso por tudo isso, ou achar que é a pior das espécies. Tem gente que diz, eu nunca vou chegar perto de Jesus, nunca vou ser igual a Jesus. Isso também é o orgulho ao inverso. Isso é uma posição de orgulho ao inverso, de a pessoa se manifestar assim por orgulho também. Então, que possamos ter a grandeza de aceitar os nossos progressos, mas a sobriedade das conquistas perenes, das conquistas que virão com o tempo. Que possamos refletir bastante sobre a lição de hoje, agradecendo a Jesus, a Emmanuel, aos amigos espirituais por essas palavras benditas, e com o coração e a mente serenas, nós vamos expandindo os nossos pensamentos para o alto, vibrando intensamente pelo bem universal, pela paz no planeta Terra, pelos lares da Terra, e vamos com carinho mentalizar o nosso lar, os nossos parentes e amigos, as pessoas que caminham conosco nesta encarnação. Vibramos por nós mesmos, pelo nosso progresso, mas também pela nossa sobriedade, para que possamos ter as nossas conquistas serenas em nosso coração. Graças a Deus. Que possamos estarmos juntos na próxima semana para mais uma reflexão. Até breve.